Existem 6 muralhas que Satanás ama quando estão de pé na sua vida. E você vai ficar nesse vídeo para aprender a identificar e parar de reproduzir conteúdo do inimigo. Medo, ansiedade, trauma, rejeição, culpa e baixa autoestima. Tudo isso era na minha vida uma grande muralha. E Satanás amava usar essas muralhas contra mim, contra o meu propósito, contra a minha identidade, contra todo o plano que Deus tinha na minha vida para que eu viesse fluir nos propósitos de Deus para a minha vida. E o propósito de Deus na minha vida sempre foi área de família, sempre foi área de ensino, sempre foi uma vida profissional, mas também uma vida familiar para o reino, né? Então, assim, eu tinha esse propósito na minha vida. E para que você entenda, junto com o propósito, também vem a aprovação, né? E essas provações vêm muitas vezes em forma, né, de situações que acontecem na nossa vida. Até para quê? Para termos experiência, né? E eu tive uma primeira situação de trauma, né? E esse trauma começou a reproduzir toda a minha vida, ali na minha infância, quando eu vi meu pai tentar ferir a minha mãe. E ali eu coloquei no meu coração e eu verbalizei: eu nunca vou me casar com um homem como meu pai. E ali eu coloquei um padrão em cima daquela situação e tudo que eu fiz na minha vida foi escolher homens que eram piores do que o meu pai. Então o que Satanás tinha e é o que ele tem contra a tua vida, o que ele usa contra você, é uma bandeja completa. Você verbalizou o que você não quer. Você colocou um medo, um trauma, uma rejeição, uma humilhação, algo que você sofreu como trono do seu coração. E quando isso ainda é um trono do seu coração, suas angústias, seus problemas, tudo que você coloca aí como é por isso que eu vivo assim, é por isso que eu ajo assim, é por isso que eu vou morrer desse jeito, você colocou um padrão repetitivo sobre você. Tudo que acontece e que vai acontecer na tua vida, se você não mudar isso hoje, você vai continuar sendo, na verdade, essa cidade fortificada, essa cidade chamada Jericó fortificada. Tudo que acontece na tua vida hoje, né, se você já se sente essa cidade fortificada, essa infelicidade que você carrega, significa que você não foi curada das situações que precisavam ser curadas e você não recebeu a cura sobre essas situações, tá? Raquel, como é que eu vou deixar de ser essa cidade fortificada, essa Jericó? Você vai começar descobrindo o que Satanás tem contra a tua vida, né? Ou seja, o que tem aí ainda sido o trono do teu coração, para que você venha guerrear contra isso, derrubar por terra essas muralhas que tem te afastado do teu propósito, da tua vida. Agora, depois que eu identifiquei tudo isso, né? E aqui eu vou falar com a pessoa que é crente, né? Você que é crente, tá aqui, Raquel, isso aqui é Bíblia, como é que é? Onde é que eu vou achar isso aqui na Bíblia, tá? A palavra de Deus diz que Satanás anda ao nosso derredor procurando a quem tragar. Então, quando você emitiu ali pro universo, pra terra, pra Deus, pra quem você quis emitir, essa palavra foi verbalizada, você decretou que aquilo seria, né, um padrão na tua vida. No meu caso, quando eu falei que eu não queria um homem, um marido como meu pai era pra minha mãe, eu verbalizei um padrão que eu não queria na minha vida e aquilo fez toda a minha vida. Ou seja, o que eu vivi depois, os traumas, os medos, as rejeições, as humilhações, né, os abandonos, os repúdios, tudo, as traições, foram marcas de coisas que eu mesmo coloquei em mim como rastreio. O inimigo me rastreou em cima daquela palavra que eu dediquei ali na minha vida. Porque é exatamente aí que o medo vai operar, né? Eu tenho medo de parir, então não quero ser mãe. Eu tenho medo de ser traída, então não vou me casar. Eu tenho um trauma que eu carrego de um ex-casamento, então não vou mais querer um recomeço, uma vida, uma trajetória, uma família na minha vida. Então, tudo isso a gente vai carregando, né, no nosso coração, vai se tornando uma bola, um trono, e aí fica muito difícil o Senhor operar. Por quê? Porque você tira, né, do seu coração o trono que é do Senhor e você coloca todas essas marcas, todos esses traumas. O inimigo tem ali um prato cheio pra trabalhar. E muitas vezes ele nem precisou fazer muita coisa. Ele só colheu aquilo que você falou. Agora, como é que eu faço pra revogar esses decretos que eu mesma emiti lá atrás, né? Como é que eu faço pra derrubar por terra essas muralhas que estão erguidas na minha vida, tem me feito essa cidade fortificada, essa mulher infeliz, esse homem infeliz? Comenta aqui muralha e você vai receber um material que vai te ajudar a realmente derrubar por terra essas muralhas que estão empatando, impedindo você de fluir, de viver o propósito de Deus na sua vida.